Olá, gente, boa noite. Vocês estão aí do outro lado, né? Mais uma noite de debate e a gente vai levar o corpo de uma mulher. A gente vai discutir sobre várias formas de preconceito e como é que a gente pode desconstruir tudo isso, né? Aí eu estou trazendo a Anaís Silva, uma mulher, uma menina, uma guerreira, uma sobrevivente desse sistema opressor. E, antes de mais nada, sejam bem-vindos todos, bem-vindas e bem-vindes. E agora eu vou passar a palavra para a Anaís, para ela se apresentar, para falar quem é ela nesse sistema que a gente chama de mundo. Certo. Então, boa noite a todos. Pessoal, eu sou a Anaís Silva. Eu nasci e fui criada em Apucarana. Eu tenho um filho. E como a Renata disse, né, a gente vai debater aqui algumas situações de preconceito. Eu gostaria de começar, Renata, te agradecendo pelo espaço que você me deu, né? É a primeira vez que eu vejo isso acontecer assim, de uma vereadora dar um espaço para a comunidade mesmo falar. E, em segundo lugar, eu queria dizer para você que depois de 2 anos, desde 2018, a melhor notícia no campo de política que eu recebi foi ver que você se candidatou a vereadora. Então, assim, Para que eu eu estou fiquei tão chorando. feliz, eu fiquei muito feliz quando eu vi que você se candidatou a vereadora, né? E a gente também tem que falar das questões de violência, né? Então, a população que uh, é concebida como minoritária, né, chamam de minorias, a gente sofre violências diárias. E essa violência não para nem na hora que você escolhe ter um filho, né? Nem na hora que você vai gerar uma vida. Então, a vida, quando ela começa, ela tem que ser recebida com carinho, com amor, né? E as mulheres, elas sofrem com a violência obstétrica. E é um tabu, praticamente. No Brasil, não existe assim uma lei federal sobre violência obstétrica. Existe alguns adenos na Constituição que dizem que é crime e né? Porque nós temos direito a um tratamento humano, né? Então, mas não temos uma lei federal, né? Que, que debata sobre isso. Muito menos acesso à informação do que seria uma violência obstétrica. Eu passei por 9 meses de gestação e em nenhum momento eu recebi qualquer tipo de informação em órgãos públicos, que eu acho que seria super válido, do que é uma violência obstétrica, né? Das formas de violência obstétrica. Eu acho que a violência obstétrica mais comum que a gente tem hoje e que a gente mais percebe é quando um enfermeiro, uma enfermeira, ou até mesmo um médico fala assim, na hora de fazer você gostou, né? Na hora de fazer tava bom. Não reclama não, porque senão eu vou te furar toda. Não se mexe. Não grita não, não vem chamar a sua mãe. Então, assim, eu acho que essa é a forma mais clara da violência obstétrica. Mas, a gente tem que entender que a violência obstétrica, ela não é só isso. É desde a desinformação que há um tratamento desumano mesmo na hora do parto, que é a hora de maior fragilidade da mulher. Eu sempre defendi causas feministas, vou continuar até o fim da minha vida, mas é cansativo, é exaustivo e ninguém vence sozinho, né? Então, de coração, Renata, eu espero que essas lives e os nossos debates, as conversas que eu venho acompanhando, ajudem a entender as apucaranenses, assim como eu, a entender a necessidade de ter pessoas como você dentro da Câmara de Vereadores da cidade de Apucarana. Assim, Deixa a eu só violência falar, obstétrica, ela... Pode deixa eu falar. só fazer. Quero agradecer a Naíra, a Muri Rocha, a Jonathan, que estão assistindo. Quando você traz esse recorte, a hora que você começou a falar, eu me arrepiei, porque eu conheço a Laerte, que é uma mulher servidora do Estado, e ela fala muito sobre essa violência obstétrica. E o quanto as mulheres elas são criminalizadas, né? Quanto a mulher é silenciada, enquanto as mulheres são censuradas. E isso para vocês, homens que estão assistindo, o quanto é importante. Uma mulher, ela não faz o seu filho sozinha, tá? E essa repressão sempre ocorre do lado feminino. Aí a mulher é condenada, né? Igual você falou, que
né? Na hora de fazer, eu não fui chamado, a questão da dilatação, do parto normal, a gente sabe o quanto que a mulher, ela é rasgada, ela sofre, tanto é que existe a depressão pós-parto, e mesmo assim vem um sistema que eu posso falar que ele é machista, que ele é patriarcal, e ainda mesmo assim tenta silenciar a voz das mulheres. Então, trazer você para debater isso, Anaíses, eu espero que não seja apenas debater com mulheres, que sejam debater com homens, porque é muito importante que os homens, que esses meninos que estão do outro lado, eles entendam um pouquinho e parem de julgar, né? A sua palavra, a sua fala, ela vai ser muito enriquecedora e a gente vai debater todas essas formas de violência. Eu acho que a violência obstétrica, a gente só pensa nas violências físicas, dos meninos da periferia, né? Quando estão fazendo rap, chega a polícia e desce a cacetada nos meninos. Quando os meninos estão fumando baseado, chega a polícia e bate nos meninos. Mas a gente não fala das violências das mulheres dentro do período da violência obstétrica. Então, esse recorte, eu espero que seja muito válida para todas as mulheres, e principalmente homens, que um dia vão ser pais, que pode ajudar muito nessa questão do avanço da pauta da mulher. Pode seguir, Anaísa. É exatamente o que você disse. Nenhuma mulher faz filho sozinha, né? Então, eu acredito assim, é necessário existir políticas públicas, não só que diga o que é uma violência obstétrica, mas que capacite esses pais, né? A gente tem aí, eu vou passar para você, Renata, a seguinte situação. Durante 9 meses da minha gestação, como eu disse, nenhuma vez eu fui orientada sobre o que era uma violência obstétrica. Eu fui me dar conta de que eu fui vítima de violência obstétrica mais de 2 meses depois que meu filho nasceu. Então, imagina, se você não sabe que é uma violência, se você não sabe que é errado, como é que você pode se defender de algo que você não sabe que é errado? E eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, eu pesquiso, eu procuro estar por dentro de tudo. E ainda assim, eu fui vítima. Então, você imagina as mulheres que não têm, né, esse tempo ou não têm esse anseio por buscar estar sempre dentro das informações. Né? Você está falando aí de mulheres analfabetas também. E a maioria das mulheres que sofrem são as mulheres pretas. A gente tem direito, por exemplo, de ser questionada se nós queremos ou não receber tal medicamento. Né? A gente tem direito a um acompanhante. Então, assim, a Apucarana precisa melhorar essa questão. Precisa. Eu não sou a primeira, não sou a última, e não sou a única mulher que sofreu com violência obstétrica em Apucarana. Então, assim, a minha violência obstétrica, hoje eu sei que ela não começou no meu parto. Ela começou no meu pré-natal, quando eu tive problemas de saúde e o meu filho corria risco de vida, e o médico que me atendia na época, ele simplesmente não queria fazer um documento, um atestado, para que eu pudesse resguardar a minha saúde e a vida do meu filho. Então ela começou ali. Eu tive que trocar de médico, eu tive que ir atrás de um outro médico que aceitasse a minha situação, que me ajudasse. Então, assim, a gente precisa falar sobre violência obstétrica, né? Quando a gente fala disso, a gente está mexendo com uma das classes mais poderosas do Brasil, né? Os médicos. Você está mexendo com uma indústria aí bilionária no país, né? Hospitais, essas organizações, elas para elas é conveniente não falar, é conveniente não capacitar. Então, assim, eu acredito que só vai conseguir erradicar ou combater através da conversa, através de você vir aqui, igual eu estou vindo agora, e se expor, né, de uma forma positiva, claro, e é isso. Não tem outro caminho a não ser a gente tomar um pouquinho de coragem, falar da nossa experiência. Anaíse, Pode eu falar. queria que você falasse, provavelmente, por exemplo, a gente está falando da população brasileira, que mulheres são mais de 50, quase beirando 52%, que a população negra no Brasil ela soma mais de 54%. E aí a gente tem um recorte que as mulheres negras também, acho que você deve saber dialogar um pouco mais, que quem sofre na violência obstétrica sempre é o corpo negro, sempre é a mulher negra que vai ser vítima da violência obstétrica. Por mais que exista a questão de classes sociais, a gente sabe que as pessoas pobres sempre vão ser as violentadas,
as pessoas com dificuldade de acessar o Sistema Único de Saúde, mas é a mulher negra que vai ser a grande vítima dessa grande crueldade, né, Anaísa? Exatamente, Renata. Quando você fala isso da maioria da população de pretos e pardos, né, e da maioria de população feminina, eu fico pensando, está faltando um pouquinho de nós mesmos, né, da gente, população, vir aqui e falar, olha, você não me representa, você não vai fazer nada por mim. Eu preciso de alguém lá que vai fazer algo por mim. Eu preciso de alguém lá que vai lutar pelas nossas causas. Então, assim, a mulher preta, ela já é julgada desde o início, né? Desde a hora que você dá a entrada no sistema de saúde até você sair. Para você ter noção, quando eu descobri a minha gestação, eu tive um quadro de sangramento. E eu fui internada por esse quadro de sangramento. Chegando lá, a primeira questão que eles fizeram para mim foi: essa sua gravidez foi planejada? Daí eu expliquei que não foi planejada, eu tomava remédio e acabei engravidando. Mas eu expliquei na inocência. Em seguida veio a questão: você tentou abortar? Então eu estava ali num momento de fragilidade, com sangramento, com pouquíssimas semanas de gestação, e eu tive que ouvir assim, não que, né, que eu seja contra, mas eu acho que não é o papel do hospital julgar isso. E ficou claro assim que eles estavam fazendo essa pergunta porque se tratava de uma mulher pobre e preta, né? A gente vê crescendo também essa onda do pobre não pode ter filhos, que é outra coisa absurda também. Então, assim, a gente é marginalizado do início até o fim, né? A gente sofre violência, sofre preconceito desde o início. A gente só não pode deixar essas coisas abalar nossa estrutura e deixar a gente parar de lutar por um mundo melhor, né? Anaísa, eu acho que eu faz alguns anos que eu estou na questão de movimentos sociais e particularmente quem segurou sempre a minha mão, sempre, 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 foi o movimento de mulheres negras. Tanto é que a minha candidatura lá em Curitiba é o Coletivo das Pretas, que é a Andréia e a Georgia, que me representam muito e que sempre seguraram as minhas mãos, porque sempre a mulher negra ela tem o baixo emprego, né? Que é a faxineira, a zeladora, a pacoteira, e nós travestis somos sempre as putas do sistema. Então, eu acho que nós, travestis e as negras, a gente está lá embaixo, dentro da classe social. Mas eu acho que a violência contra a mulher negra, ela começa dentro das unidades básicas de saúde, quando você vai lá e não tem nenhuma semelhante igual a você. Não tem nenhuma negra, não tem nenhuma pessoa negra para falar da questão do racismo institucional, para fazer a questão da acolhida, que eu acho muito importante. Eu acho assim que a diversidade ela tem que estar em todos os espaços. Eu, por exemplo, eu defendo a diversidade, mas não é só apenas a diversidade de orientação sexual. Eu, por exemplo, eu acredito muito que a população negra ela tem que ocupar esses espaços, as pessoas gordas têm que ocupar esses espaços, as pessoas cadeirantes têm que ocupar esses espaços, as pessoas indígenas. Então eu rompo a diversidade, colocando a nossa pluralidade, a multiplicidade, né? Acho que a primeira violência, né, Thaís, eu não sei se nessa tua gestação, se houve outras servidoras negras que acompanharam, ou se não. Pouquíssimas, e quando teve, eram enfermeiras, e então eu fui majoritariamente atendida, desde a atendente até o médico, por pessoas brancas. Pouquíssimas vezes. Se eu tive contato com enfermeiras pretas, foram 2 ou 3, durante 9 meses, mais o tempo, né, em que eu permaneci no hospital. Isso E é aí, triste, assim, né? é muito triste você ver que. E, Renata, até vou dar um recorte aqui, vou fazer uma pausa e ir para um outro assunto que vai voltar nesse. Que é o seguinte: você falou agora, pô, a gente está quase 56% da população, as pessoas pretas e pardas. E as pessoas LGBT, o grupo LGBT no total, eles também têm a sua participação. E como você disse, a gente está lá no final, né? A gente é a raspa do tacho. Só que assim, eu penso e percebo que nós não somos minoria.
Nós somos minorias em questões de política pública. Nós somos minorias em Você lembra qualidade de o que o vida. Gustavo falou? O Gustavo ele Desculpa, fez um não li. comentário. Não sei se dá. Ó, infelizmente, no atendimento público, o SUS, que a gente vê esse choque de realidade entre a minoria dos médicos que vivem sendo servidos por pessoas pretas e passam a ter que atender essas pessoas pretas. É um sistema de privilégio, né? Exatamente. Foi a Isso melhor é colocação que eu visível, né? vi até agora. Foi uma colocação excelente essa do Gustavo, porque é disso que trata. Nós precisamos de médicos pretos, nós precisamos de médicas pretas, de mais enfermeiras, de técnicos de enfermagem. Enfim, a gente precisa que pessoas pretas ocupem também cargos de gestão em hospitais. Até ia falar para você aqui agora, mesmo que uma pessoa preta estude, batalhe, ainda assim, a chance dela ir para um subemprego, ou seja, algo que ela vai trabalhar para sobreviver, não para aquilo que ela se preparou durante 4, 5 anos, né, como é o caso de enfermagem, ou até 6 anos e meio, como é o caso de medicina. Ela vai trabalhar em subempregos. A chance dela é muito maior do que de uma pessoa branca. Isso aí são dados do IBGE, tá na internet, para quem quiser puxar e ver. Então, assim, não é mimimi, não é, sabe? Não é, gente. Vamos acordar para a vida. Eu sofri, talvez a minha mãe tenha sofrido, a minha sogra, enfim, pode ser que até eu tenha um filho homem, pode ser que se ele for hétero, pode ser que a mulher dele sofra com isso, ou se não, pode ser que outras pessoas sofram com isso. Eu tenho primas, tias, sociedade em geral. A gente não pode se restringir apenas ao grupo familiar. Então, assim, eu não gostaria que nenhuma outra mulher tivesse a experiência que eu tive. Eu tive que lutar muito, Renata, para ter meus direitos assegurados. Eu tive que lutar muito. Eu tive que enfrentar fila em INSS, grávida, com uma barrigona gigante, com problemas de saúde gravíssimos. Eu tive que enfrentar fila em INSS. Eu pago isso. Né? E aí você chega lá, é atendido por pessoas brancas, o perito é branco, o perito te olha com aquela cara de assim, por que você engravidou? Né? Isso não cabe. Gente, desculpa, mas isso não cabe a médico, a perito, a ninguém dizer. É da pessoa, é a vida particular dela. Né? Quem decide quando vai ter filho é você. O outro lado, o médico, o enfermeiro, ele não está ali para isso. Ele está ali para prestar um bom atendimento de saúde pública. E não para julgar a sua vida, né? E a colocação dele ele foi perfeita. É exatamente essa a sensação que a gente tem. A maioria das pessoas pretas com as quais eu convivi durante 9 meses de gestação e pós-parto e parto no Hospital da Providência foram zeladoras. As zeladoras. As zeladoras, as meninas da marmita. Então, assim, eu ouvi muita coisinha desnecessária que não acrescenta em nada. E é violência. Violência psicológica é violência também. Né? A gente precisa deixar isso claro. Né? É um assunto que as pessoas de repente podem achar pesado, né? Ah, Renata, mas é um assunto extremamente emergencial. Esse assunto, ele é muito dialogado na capital. É a Laerte, que é uma servidora que se aposentou, que eu acho que era a Luana, que era uma menina que o acompanhamento foi falho no pré-natal dela. Então, ela tinha pressão alta e ela acabou morrendo por causa disso, né? E aí, eu não sabia que a gente, às vezes, fica tão na bolha, né? Outra por não ter útero, mas, por exemplo, assim, que as mulheres negras, segundo a medicina tradicional, branca, europeia, a negra ela suporta muito mais dor. Então, a anestesia para a mulher negra ela acaba sendo menor. Então, a mulher negra acaba fazendo muita pressão para dar à luz, né? E aí, algumas companheiras nossas, algumas semelhantes, algumas mulheres acabam morrendo. E aí você vê que a alta taxa de mortalidade em partos de mulheres negras, né? Então, a gente tem um problema no Brasil, que é eu acho que a questão é de saúde pública, acho que já passou do tempo de ser debatido, ele deveria ser agora virar projeto de lei, né? A gente tem que amparar nossas irmãs de uma forma igualitária, a gente tem que tirar esse olhar de colonizador ainda, né? Esse olhar de branco, esse olhar heteronormativo, porque a barreira que a mulher preta sofre é a mesma que a travesti sofre, né? Porque nós, Anaíse, nós temos muita dificuldade
na questão do acolhimento no SUS. Quando a gente vai no acolhimento, nós não somos julgadas pela questão, igual, assim, nossa, mas já está grávida, você planejou, né? A primeira coisa que eles fazem é atacar nossa identidade de gênero. Então, ali mesmo, a gente já se sente rasgada, mutilada, vontade de desistir, sair correndo do SUS, ou das unidades básicas de saúde, ou dos UPAs, o quanto mutilada é. Então, eu acho que a dor da gay, a dor da lésbica, a dor da mulher negra, do homem negro, das pessoas indígenas, que a gente fala que é minoria, mas, na verdade, se botarmos na balança, somos a maioria. Então, acho que a gente tem que debater de forma emergencial, né? Passou da hora, né, Renata? Além de debater de forma emergencial, como você disse, projetos de lei, tem que ter também, junto com esse projeto de lei, a política efetiva, a política pública, tá ali, existir uma conversa, igual você disse, um acolhimento dentro do posto de saúde, né? É preciso que tenha alguém para dizer para aquela enfermeira que está ali há 30, 60, 60 anos, tem enfermeiras que parece que estão uma vida toda, né? Ali no posto de saúde, é preciso que tenha alguém para dizer para ela que, olha, é errado você dizer isso. Não faça, tá errado. É preciso uma reciclagem, talvez, uma reeducação dos profissionais de saúde. E quando a gente fala de saúde, eu quero que fique bem claro aqui, e eu acredito que, assim como eu, você também, Renata, nós somos fãs do SUS, nós defendemos o SUS. Não é o SUS que é o problema, né? O problema é não ter pessoas preparadas para atender a população. O problema é você pegar o filho de uma pessoa elitista que nunca fez nada na vida e colocar ele para atender uma população pobre. Esse é o problema. Você falando do SUS, eu acho que para depois quem está assistindo a live, quem puder ter acesso, digite a cartilha dos usuários, né, do SUS, vocês vão ver o quanto é perfeito e o SUS é nosso. O SUS ele serviu de base para ser implantado no Chile pela Bachelet, né? Então, por exemplo, assim, pelo Michel Bachelet. Então, o SUS ele é rico, ele é complexo, ele é magnífico, né? Às vezes existe falha no SUS, é questão que falta diálogo, profissionalização, capacitação, né? Mas é muito bom você saber que você tem tratamentos no SUS de forma gratuita. E hoje a gente vê, né, o SUS sendo, acho que a PEC, tem uma PEC do governo Temer, né, que congelou o gasto no SUS e o gasto na educação por 20 anos. E aí, de quebra, agora 2020, a gente entrou no meio de uma pandemia, e aí a gente vê o quanto é necessário a gente investir em pesquisa e quanto é necessário a gente investir em saúde pública, no SUS. Então, por exemplo, assim, eu sou fã do SUS incondicionalmente, eu participo sempre dos conselhos, uma dica para você que está assistindo, sempre as cidades, elas têm os conselhos de saúde, vão fazer parte, vão construir, porque os hospitais, creche, UPAs, unidade básica, eles só vão existir na sua cidade se por acaso o Conselho da Saúde ele levantar essa demanda. Caso contrário, só vai ser balela. Então, ocupe os espaços, vocês estão assistindo. A Pucarana tem o Conselho da Saúde, tem o Conselho da Cultura, tem o Conselho da Assistência Social, tem as conferências, ocupe todos os espaços. Leve a demanda da mulher negra, leve a demanda da LGBT, leve a demanda das pessoas PCDs, porque é muito importante. E esses assuntos, gente, eles já passaram do tempo. Exatamente, assim, o SUS, gente, ele é nosso, é da população, né? O SUS é do brasileiro. A gente precisa defender esse sistema único de saúde. 2020 provou isso pra gente, né? E provou também que o SUS só não é melhor porque tem gente mau caráter, né? Que se aproveita, né? E faz lavagem de dinheiro dentro do SUS. Então, se a população estiver ativa, essas pessoas que têm más intenções, elas vão ter mais dificuldade de agir, não é, Renata? A gente tem que estar ativo dentro daquilo que é nosso. Vamos defender o que é nosso. Defendemos o SUS, vamos defender as universidades públicas, vamos defender a escola pública, né? Vamos defender a autonomia dos reitores de universidades. Vamos defender isso, gente, porque é nosso. É nosso. Não adianta a gente querer pensar que só ter lá na Câmara de Vereadores, na prefeitura. Eu acho assim, Renata, para mudar um país, você precisa começar mudando uma cidade.
Você não vai conseguir mudar um país se você não mudar a estrutura da cidade. A cidade é onde a gente vive, onde a gente cria os nossos filhos, onde a gente tem a nossa família, ganha o nosso pão. Então a gente precisa estar mais ativo dentro das políticas públicas municipais. A gente precisa cobrar prefeito, cobrar Mas vereador, sabe o que cobrar eu acho, quem Laís? for ser cobrado. Eu acho que os governos, de certa forma, agora eles vão ter que aprender, porque a gente precisa ouvir sobre mais Anaíses, mais Marias, mais Joanas, Thaís, Arielle, mandando um olá. Então, acho que a gente precisa ouvir, principalmente a demanda da mulher, porque é uma demanda extremamente emergencial. Não adianta a gente atacar o presidente se a gente tem, de repente, um prefeito que é retrógrado, que não avança em termos Perfeito. de política pública. Por exemplo, uma coisa aqui em Apucarana que me deixa muito assim, que me dói o coração, eu acho que você vai entender, que são as pessoas em situação de rua. As pessoas, a grande maioria da população em situação de rua aqui em Apucarana são de negros, né? E aí, por exemplo, assim, essa população já é uma população tão enfraquecida, uma população que nem documentos básicos tem, e aí temos aqui, a casa foi fechada, né, casa de passagem, aí eles têm, para acessar, eles têm o Centro Pop, mas o Centro Pop, ele funciona com uma certa especificidade, e aí a gente vê que as pessoas continuam dormindo nas marquises e dormindo na praça, e o Estado e o poder público local faz de conta que não olha. Isso, para mim, Exato. agora, no período que me rasga, e eu não entendo como que a gente trata seres humanos como animais. Só que eu acho que nem animais, Anaísa, porque aqui existe a SOPRAP. A SOPRAP, ela Exatamente o que abriga eu ia cães e dizer gatos agora. de rua. Então, por exemplo, assim, aí você vê a SOPRAP recolhendo cães e gatos de rua, cuidando, dando alimento, e você vendo homens e mulheres morando em situação de rua, na mais pura miserabilidade. Eu não estou deslegitimando a causa animal, tá? Eu só estou falando assim que existe um De forma amparo alguma. animal, né, e uma invisibilidade para pessoas em situação de rua, o qual, para mim, eu acho extremamente cruel. Eu não entendo essa necropolítica, essa política da morte, essa política cruel, desumana. Eu não entendo como que as pessoas andam no centro de Apucarana e acham normais e normatizam essa violência que está ali, debaixo das marquises, estão ali na Praça 28, está ali na marquise do Banco Itaú, da loja da Car, estão ali. O povo está dormindo ali. Você tocou num ponto muito importante. De forma alguma, que fique claro, nós não somos contra a causa animal, não é disso que se trata, né, Renata? Pelo contrário, que torne-se mais punitivo e mais eficiente as medidas para a população canina, para os animais, enfim, para os animais em geral. Mas eu acho que se não te toca ver um ser humano numa condição desumana, né, com toda a sua humanidade negada, e te toca, você acolhe um cachorro, mas você não consegue, você só lembra daquele morador de rua quando tá aquele frio aqui em Apucarana, aquele frio terrível, você só lembra dele quando tá aquele frio. Então, me desculpa, gente, mas tem alguma coisa errada com a nossa sociedade, a gente precisa refletir sobre isso, né? A Essas gente pessoas que estão adoeceu, em né? situações... Exatamente, tem alguma coisa errada. Essas pessoas que estão em situações de ruas, eu acho assim, se você não passou, se você não vivenciou, quem é você para ir lá e apontar, né? Então, assim, começa por não judiar, como tem muitos adolescentes até que fazem isso, e adultos, pessoas adultas também, começa por não judiar, começa por cobrar da cidade que exista política pública para essas populações, igual você falou, a casa de passagem foi fechada. Isso é um absurdo. Essas populações não deixaram de existir. Estamos no meio de uma pandemia, gente. É uma pandemia, né? Quantas mortes a gente já teve aqui em Apucarana em decorrência da Covid? Essas pessoas estão ali à mercê de tudo, até de um vírus que é mortal e que não escolhe ninguém. Então, assim, eu acho que realmente precisa da população mais ativa, da população ocupando o seu espaço, da população colocando na Câmara, não o amigo, o patrão, mas aquela pessoa que vai defender a sua causa. Aquela pessoa que vai fazer algo de diferente por você. Então, assim, a gente tem problemas que estão saturados há anos, que estão ali batendo na nossa porta,
que estão ali tremendo, já invadiram, já está aqui, ó, tá toda aqui, já não tem mais nem como mais respirar. Esses problemas, eles são evidentes. E até agora, a política que a gente tem aqui na cidade não resolveu, né? A forma como a gente vem escolhendo as pessoas aqui não resolveu. Então, vamos escolher diferente. Quem sabe assim a gente consiga mudar. É só assim para mudar. Escolhe diferente. Escolhe pessoas que vão lutar por você. Por exemplo, assim, uma coisa que, quando a gente está falando de população de rua, situação de rua, uma coisa que eu vejo são a Igreja Católica, os evangélicos, os umbandistas e os espíritas levando marmita. Mas eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a questão ela é muito mais estrutural, né? E também nem deveria ser obrigação das pessoas religiosas, isso deveria ser a função do Estado. Porque enquanto as pessoas religiosas estiverem fazendo, sabe, esse papel social, que é muito importante, né, a gente vê a prefeitura se eximindo de responsabilidades. Mas isso não é só questão de Apucarana, todas as cidades. Nós temos em Curitiba, uma época, o prefeito Greca, que jogava até água na população de rua, como se fosse lavar, como se fosse purificar, como se fosse uma política de higienização, né? E essas pessoas estão aí, a gente está beirando um nível gigantesco de desempregados, né? A gente vê que agora, aqui em Apucarana, uma coisa que a gente tem que dialogar de forma emergencial é a questão da empregabilidade, né? A gente vê que, vamos ver, Anaís, Gustavo HK. A Anaís falou tudo, eu trabalho em um hospital, sou biomédico, olha, e por mais que existam ouvidorias para as reclamações dos atendimentos não efetivos ou mal realizados, não há investimento em treinamento para a humanização da classe médica e trazer para a realidade pessoas atendidas, essas pessoas que vivem em outras bolhas. Olha, quer responder ele, fazer uma observação? Olha, exatamente isso, né? Você tem aí o curso de medicina, ele é ofertado em sua grande maioria e em sua excelência de qualidade em universidades públicas. Eu já acho que começa por aqui. Eu acho que a universidade pública, ela é do aluno de escola pública. Ela deve ser do aluno de escola pública, incluindo o curso de medicina, tá? Então, se você tem condição de pagar uma escola particular, agora você vai mexer uma faculdade particular. Da burguesia. Fala, você exatamente. Vou mexer na ferida de vocês. Naquele pai que paga o colégio São José, uma pois é, Glorinha. Exatamente. Você, pai, que paga o colégio Glorinha, que paga o Platão, enfim, que paga o colégio particular do seu filho, e você que não tá nem aí, né? Porque isso que é interessante. Paga-se colégio particular para ir para a universidade pública. Por quê? Sucateia-se a educação pública básica, né? A gente viu aí essa tentativa ridícula de acabar com o Fundeb aí, que é uma coisa absurda. Eu acho assim, não sei de vocês, mas eu sinto que estão tirando do meu filho a oportunidade que ele tem de crescer numa boa educação. Né? E se isso não incomoda você, poxa, então para e pensa. É o seu filho, é a educação do seu filho, isso tem que incomodar. Né? Então, assim, a universidade pública, ela é do aluno de escola pública. Você quer que seu filho vá para a universidade pública? Então apoie a escola pública também. Né? Por que o seu filho tem que ter direito a... Isso não é... Eu, por exemplo, eu vim de escola pública e estudo aqui na Federal, aqui na UTF. Para mim, aí, por exemplo, é muito engraçado que, na verdade, a gente já chega com um pouquinho de defasagem, principalmente em algumas áreas. Entendeu? Isso a gente vem de um ensino médio sucateado, né? Eu entrei pela cota de 50%, pela cota do ensino ai, Jesus, de escola pública, né? Entrei por essa cota. E aí você vê, por exemplo, assim, de repente as pessoas vão para... Não estou deslegitimando. Olha, axé para quem tem. Mas aí você vê aquele aluno que veio lá de São Paulo, com carro, que aluga uma casa maravilhosa, entendeu? É meio surreal. E aí, por exemplo, aí você vê a gente que depende, tem que comer lá daquele bandejão, entendeu? Por exemplo, assim, eu acessei a universidade porque eu tive a minha questão da minha transfobia, meu nome não era retificado, ia fazer vestibular, me chamava daquele outro nome. Eu só entrei na universidade porque eu fiz parte de um projeto lá em Curitiba para travestis e transexuais que visou colocar a nossa população na universidade, né?
e para a gente tudo é mais difícil, sabe? A população travestis transexuais, essa tem a população negra. E aí, por exemplo, assim, a gente entra e a gente vê assim, meu Deus, tem muita gente rica nesse mundo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu queria ter o problema do jovem de 21 anos com uma HB20 que faz faculdade pública e que tem que acordar cedo para assistir a aula porque ela começa antes das 8. É o problema que eu gostaria Que de ter para minha vida, delícia! né? Que Esse delícia! é o tipo de, o tipo de problema que eu gostaria de ter. O do adolescente, jovem, aí entrando em idade adulta, que tem que se preocupar com fazer cursinho cursinho depois, no período da tarde, e não pode dar rolezinho no shopping, não pode dar rolezinho em Arapongas com os amiguinhos, porque tem que estudar para entrar na universidade lá na UEM, na UEL, para o curso de medicina, para ocupar espaço de aluno de escola pública. Então, assim, vamos valorizar a escola pública, ela é rica. Eu sou cria de escola pública, meu esposo é cria de escola pública, nós dois, ele se formou já, eu ainda estou terminando a minha graduação, mas nós dois somos crias de escola pública, nós estudamos no noturno, no Colégio Cerávulo, no noturno do Colégio Cerávulo. E assim como eu, assim como ele, mais uma galera do noturno do Colégio Cerávulo está aí, ó, ocupando o espaço, né, através do ProUni, que preciso defender também o ProUni, né, já que a galera que tem o problema da HB20 ocupa todo o espaço das universidades públicas, a gente, graças a Deus, tem o ProUni, né, para lutar por ele. A gente luta pelo ProUni. Então, meu esposo, ele se formou, né, ano passado pela FAP, como aluno do ProUni, 100% ProUni, cotista, tá? Meu marido é preto, cotista. E, então, assim, pra gente foi uma honra, foi um orgulho, foi A minha casa é bem sensacional na frente da FAP. ver A o meu minha casa marido, passa. Renata, naquela turma aonde tinha ele mais uma menina só preto. Só ele mais uma menina. Retinto, assim, só eles dois. Só eles dois retintos, assim, pretos mesmo. E ver eles naquela imensidão de pessoas brancas, privilegiadas. Uma das amigas dele, por exemplo, ia terminar a faculdade e ir embora para a Alemanha, porque não queria trabalhar. O pai vai bancar ela. Então, é aí que você vê a discrepância da realidade. É aí que você vê o quanto a meritocracia é ridícula. Não serve, não se aplica. Você quer comparar uma pessoa que tem que trabalhar 8 horas diárias, né? Tem que ali se virar com aquele salarinho pequeno daqui de Apucarana, porque uma coisa que precisa melhorar aqui é a política de salário também. As empresas elas têm que se atentar aos sindicatos e às realidades, fazer ofertas de trabalho que a mão de obra qualificada dê oportunidade para as pessoas se qualificar, né? A gente precisa de dinheiro para investir em qualificação, né? Sem uma remuneração justa, não tem qualificação. Então, assim, ver o meu marido naquele grupo de mulheres, que a maioria da turma dele era mulheres, são 5 homens e o resto da turma toda mulheres. Ver o meu marido dentro daquela turma de desculpa aí para quem vai doer, mas de dondocas, foi uma coisa assim que para mim foi um dia épico, não esqueço jamais. Tenho até uma foto ali que a gente tirou e é assim, assustador você ver, né, a quantidade de pessoas privilegiadas até mesmo no ensino particular, né? E foi uma vitória para a gente. Então vamos defender o que é nosso, o SUS, as universidades, tanto pública quanto o ProUni, vamos defender o ProUni, né? E você também tocou agora, a gente estava falando de pessoas pretas, a gente é a maioria, e eu acho que é importante ressaltar, vou trazer 2 coisinhas aqui que eu peguei para trazer para vocês mesmo, depois se alguém quiser, eu disponibilizo o link para estar lendo. Em 2012, essa parte, vamos falar lá atrás da violência obstétrica, tá? Em 2012, foi feito uma CPMI sobre violência das mulheres, sobre o parto, os nascimentos. E essa CPMI revelou que 98% das mortes poderiam ter sido evitadas. Tá? Aí eu vou fazer vou para um outro ponto aqui. Você falou lá atrás de gordofobia. Meu marido se formou em nutrição. Tem gente que acha um absurdo ele ser nutricionista casado com uma pessoa obesa. Eu tive que ouvir isso durante 4 anos. É um absurdo um nutricionista ser casado com uma pessoa obesa, quando não tem nada de errado nisso. Porque o amor, ele não vai por características físicas. Se você ama alguém pelo físico, olha, você não ama ninguém. Sinto muito, mas você não está amando ninguém. Você tem que rever seu conceito de amor aí. Então,
até mesmo dentro dessa classe, dentro da classe dos nutricionistas, né, falando diretamente para vocês, assim, tenho também o link, eu disponibilizo o estudo, feito um estudo que mostrou que os nutricionistas não são preparados durante a sua formação para tratar obesidade. Então, se vocês nutricionistas não são preparados, quem vai ser? Né? Você vê que nesse artigo em especial, ele diz sobre a gordofobia dos nutricionistas, sobre o nutricionista que vê o gordo como aquele pessoa preguiçosa, acomodada, que não faz um esforço. Gente, não é isso, tá? Assim, é preciso uma atualização curricular também dos cursos das faculdades, principalmente na área de saúde. Eu acho que se a gente quer mudar, vamos começar lá na educação, vamos começar na formação desse profissional. Então, é preciso que vocês tenham um pouco mais de consciência, né? Um pouco mais de humanidade na hora de vocês tocarem uma alma humana. A galera da enfermagem é a primeira, né, a postar essa frase. Começa a fazer faculdade de enfermagem no primeiro semestre, lá já posta. Que ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana, mas na prática é bem diferente, né, porque senão a gente não sofria tanta violência da parte de vocês. Isso no atendimento na UPA, no atendimento nas unidades básicas de saúde, isso assim, gente, repensa. A pessoa chega ali com dor, não tem a prioridade de saber se a dor dela é real ou não. Atenda, né? O seu trabalho é atender, atenda da melhor forma possível. E não culpo também as pessoas, porque assim, Renata, como você disse, a gente vem de uma sociedade tóxica, uma estrutura tóxica de sociedade. Então, você, enquanto ser humano, tem sempre que pensar, eu estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível? Eu posso melhorar em quê? Né? Você tem pouquíssimos nutricionistas aí, pouquíssimas enfermeiras, pessoas assim realmente da área de saúde, médicos, que realmente estão preocupados em tocar uma alma humana. A maioria está preocupada apenas com o próprio ego, as formas milagrosas de se conseguir algo. Enfim, é preciso que as faculdades comecem a discutir isso. Um outro recorte que eu quero fazer, principalmente daí, eu não tenho medo de falar, eu já estou aqui para falar, né? Vamos falar da obrigatoriedade das universidades discutir pauta de raça negra dentro das universidades. Vocês têm essa obrigatoriedade, as universidades aqui têm essa obrigatoriedade, e eu acredito que, quando eu estou falando, não tem muita faculdade aqui em Apucarana, é FAP, FAPNOPAR e Unespar. Eu estou falando não é com o par lá de Arapongas, e o TFPR. Eu estou falando principalmente para as particulares agora, eu estou falando com vocês. Estou falando com vocês que vocês são obrigados por lei a tratar desse assunto. Mas o que custa, quando vocês forem fazer, dar voz para pessoas pretas falar, né? Assim, é muito válido a pessoa branca abrir o espaço e incluir o assunto. É muito válido dela para despertar no outra pessoa branca que tem alguma coisa de errado, não ter mais pretos dentro de medicina, mais pretos dentro de cargos de gestão, né? Muito válido. Mas como vocês vão abrir espaço, o Psicom, por exemplo, fala diretamente para a FAP, abra espaço para pessoas pretas, certo? Vocês têm alunos pretos, não negligenciem eles, vocês vão falar da vida deles, quer colocar pessoas brancas para falar de pautas pretas? Então, existe aluno preto. Não chama aluno preto só para desfilar de roupa lá na passarela, chama aluno preto para falar da realidade dele, dá o lugar para ele falar. É assim que vocês vão mudar a questão de racismo, né? Então, não existe uma outra forma. Já que é para ser feito, façam bem feito. Não coloque uma pessoa branca lá para fazer o discurso. Tem espaço para as pessoas pretas. Chama os seus alunos pretos de todas as áreas, de todos os cursos, e, tá na mão de vocês. Né? Tá na mão de vocês. Dê o projeto para pessoas pretas, dê voz para essas pessoas. Elas têm o que falar. Escutem. Né? A gente está escutando vocês, e sendo oprimido há séculos. Então, dê voz para essas pessoas. Né? Abra espaço. Né? Não custa. Eu, particularmente, eu venho de movimentos sociais. Então, a gente fala muito da questão dos espaços de fala. Eu, por mais que eu seja travesti e transexual, eu não tenho espaço de fala para falar da questão do ser negra. Porque eu não sei. Né? Eu tenho a questão da empatia, a questão da sororidade e da construção de movimentos sociais. Aí, sempre nos meus eventos, quando eu faço mesas debatedoras, eu sempre tento contemplar o máximo da diversidade.
porque eu acho que somente um negro fala de um negro, né, com propriedade, somente um indígena fala sobre ser indígena, somente um gay fala o que é ser gay. Eu não sei o que é ser gay, eu sei o que é ser travesti. Eu não sei o que é o que é ser agredida na rua. Eu sei o que é ser violentada, objetificada, e as pessoas me vincularem ao mercado da prostituição. Então, por exemplo, assim, então eu acho que tudo isso é muito importante a gente debater, né? E esses espaços de fala. E eu acho que trazer você nessa live, a gente consegue debater essa demanda, dando protagonismo e falando, né? E chacoalhando as estruturas dessa sociedade branca, heterossexual, né? E, e, e heteronormativa, né? E cisgênera, né? Então é muito importante falar isso, né? Exatamente, Renata. Assim, a gente tem a democracia e a gente tem o poder do voto, sabe? Então, nesse momento, eu gostaria, assim, de dizer a todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, o recado é o seguinte: o caminho que existe para a gente mudar a nossa realidade é a democracia. Vamos fazer uso dela, né? Vamos fazer uso da democracia a nosso favor, porque enquanto a gente não está preocupado com isso, eu te garanto que a galerinha da elite tá. Né? Enquanto o aluno da escola pública ele não tem acesso, ou ele passa a ter acesso à filosofia, à sociologia, e mal discute questões sociais brasileiras, porque não é discutido mesmo. É passado um pano assim em cima e não é discutido. Então, enquanto o aluno da escola pública não está discutindo isso, você pode ter certeza que o da elite está. Né? O da elite está discutindo para continuar mantendo o privilégio dele. Então, assim, vamos discutir sobre isso, vamos falar. Anaísa, por exemplo, assim, uma coisa que, por exemplo, eu conversei com o Ítalo, que é um psicólogo aqui, residente, negro, ele trouxe muita questão do gay negro, eu conversei com uma transexual, a Jaqueline de Jesus, que ela é psicóloga, doutora. Meu Deus, a Jaqueline transexual, a Jaqueline é tanta coisa que eu nem sei o que ela não é. E aí a gente estava conversando, e a gente vê que a pauta negra, ela, igual a Jaqueline falou, a gente tem que criar cota, botar pessoas negras na universidade, e agora começar a discutir o que é que nós vamos fazer, né? O Ítalo falou que são 400 anos de escravidão no Brasil, da mais pura ausência de poder público, né? E a gente vê que o discurso sempre vai esbarrar num olhar do preconceito, né? Ainda o Ítalo, ele vem com aquele cabelo maravilhoso, menino lindo, né? E aí ele falando assim que, aí olham para aquele cabelo dele e perguntam se ele realmente é psicólogo, né? Como se uma pessoa negra não pudesse ocupar esses espaços com essa profissão. Então, eu acho que a gente tem no Brasil uma coisa, eu acho que primeiro a gente tem que discutir algumas problemáticas, a gente tem que discutir desde quando surgiu a primeira onda do movimento feminista, a gente já está na quarta onda, a gente não conseguiu ainda resolver no mundo, no Brasil, principalmente no Brasil, a questão das mulheres, né? Nós somos o penúltimo país em termos de representatividade, né, feminina no parlamento. Nós temos também a questão da causa negra, né, que não existe pluralidade, não existe contemplação dentro dos espaços de poder, dentro das tomadas de decisões. Então, a gente tem dois grandes, não é nem problema, a gente vai falar, trazer como se fosse essa questão, né? A gente tem duas grandes, essas duas questões que precisam avançar muito rápido, né? Principalmente a causa negra, que foi abolida, uma mão na frente e outra atrás, que tiveram que subir os morros, ocuparem a favela para poder sobreviver e ter um barraco. E aí a gente vem falando da questão da marginalização, né? É uma coisa que eu sempre ouço, né? Eu estava vendo, por exemplo, a gente tem no sistema prisional a grande maioria de população negra, né? Mas é que esse olhar branco, por mais que o negro ele é liberto, ainda existe um olhar colonizador, né? De colocar o negro dentro de uma nova senzala, né? Exatamente. Eu falo isso Eu porque vou até fazer. o meu cunhado, ele é negro. E o meu cunhado, ele é advogado e ele não tem na certidão de nascimento o pai dele. Então, ele sofreu todas as violências possíveis e impossíveis, o meu cunhado sofreu. Primeiro, por ele ser negro. Segundo, por ele não saber, não ter na certidão de nascimento o pai dele, né? A terceira, de lutar contra esse sistema, né? Que ele fazer direito. Também ele foi fazer depois de muito tempo.
né? Ele foi fazer a faculdade com 30 e poucos anos, se formou acho com quase 40. Então, e a gente vê esse recorte. Eu vejo, né? Por exemplo, eu tenho meus sobrinhos em casa, e depois a gente vai falar também como a mídia ela é cruel, porque a minha sobrinha, ela tem os cachos, né? Ela tem aqueles cachos, e daí ela não se sente contemplada, porque ela quer fazer progressivo, porque não tem nada que represente ela, né? Como uma criança descendentes de negros, assim, né? Eu até vou fazer aqui uma. Vou ser breve, vou tentar ser o mais breve possível, que tem muita coisa para a gente conversar. O movimento negro no Brasil, ele veio em ascensão por muitos anos. Ele sempre começa e é derrubado, começa e é derrubado, começa e é derrubado. Quando a gente teve o golpe da ditadura militar em 64, os militares conseguiram, com sucesso, instalar um pensamento de democracia racial. Amigo, não existe democracia racial no Brasil. Não existe. A gente é um dos países que mais mata pessoas pretas no mundo. Tá? Se você for comparar o número de mortes de pessoas pretas e violência policial dentro do Brasil, você pode comparar países em zonas de guerra. Então, não existe. Esquece esse negócio de democracia racial. Isso não existe aqui, né? E assim, uma outra coisa que eu quero dizer é com relação aos movimentos sociais, sabe? Eu acredito que todos são válidos, principalmente em se tratando de minorias, movimentos LGBT, de pessoas pretas, enfim, todos eles são válidos. Mas enquanto movimento social, eu acho que a gente se unindo, a gente está usando a internet aqui, ó, nesse momento, para momento de pandemia, mostrou para a gente que a internet é um espaço riquíssimo. Então, a gente está usando aqui a internet para dialogar sobre assuntos importantes. Então, os movimentos sociais também podem fazer isso. Líderes de movimentos sociais se conversem, se unem, porque assim, a dor da mulher preta, igual você falou, é a mesma dor da travesti, é a mesma dor da gay, é a mesma dor da lésbica, né? As nossas dores, a gente é o ser humano, a gente sofre. Então, assim, se eu sofro, a minha causa, ela vai ser mais válida ainda se ela puder apoiar a sua. Então, eu acho que um pouquinho mais, assim, dos movimentos sociais em união seria uma resposta à altura para o governo e para a onda que a gente está tendo agora, dessa onda essa onda tão maligna que faz uma política de morte, enfim, os movimentos sociais converjam, né? Convergir, vamos unir os movimentos sociais, né? Vamos mostrar para eles quem a gente é, vamos mostrar que a gente é 55,98% da população brasileira ou mais, vamos mostrar que a minoria é eles, e que eles têm que respeitar o que a gente está dizendo. O espaço cabe a nós ocupar, vamos ocupar esses espaços, né? E aí, você tocou numa outra questão de criança e representatividade. Quando eu era criança, eu ouvi muita coisa que nem vale a pena assim você se apegar, mas eu acho válido dizer para que as pessoas não repitam isso. Então, assim, enquanto criança preta, pobre, gorda, porque eu sempre fui gordinha, enquanto criança preta, pobre, gorda, eu sofri todo tipo de preconceito, bullying. Hoje chamam de bullying, né? Na minha geração, não era o bullying. Quando eu deixei o colégio, começou a onda do bullying. Quando eu terminei o terceiro ano, né? Começou a tratar esse termo como bullying. Mas, né, na minha época, isso era, releva. É só uma É brincadeirinha. piada, É é piada. piada. Ai, bobeirinha. Para com isso. Gente, vocês não têm noção do que isso é capaz de fazer com a cabeça de uma criança. Né? Você vê aí crianças de 12 anos querendo ir pela primeira vez desesperadamente alisar o cabelo. Pra quê? Não existe cabelo ruim. Cabelo ruim é aquele que não tá na cabeça. Né? A função do cabelo é tá na cabeça. Ó. Tá na cabeça é cabelo bom. Morreu o assunto. Né? Então, assim, valorizem a identidade dos seus filhos, reforcem que eles são lindos, reforcem a beleza. Hoje, graças a Deus, o meu filho está crescendo, vendo o jornal hoje, todo dia. Tem a Maria Júlia Coutinho lá para representar e para ele ver. Ele é apaixonado pela Maria Júlia Coutinho. É uma vitória para Isso é gente. muito importante, Né? É uma Essas vitória para gente. representatividades são importantes. Você poder ligar a televisão num momento em que o Brasil está passando, né? Um momento triste, um momento onde as pessoas estão tentando voltar com essa onda de que tudo é uma brincadeira. Você ligar a televisão e você ver lá uma âncora de jornal num horário importante, uma mulher preta, é uma vitória.
é uma vitória, é uma alegria que a gente, só quem é de um grupo minoritário sabe o quanto é importante você ligar e ver a Maria Júlia Coutinho lá, né? É importante representatividade, é importante pautas sobre, sobre cultura afro, é importante tratar também de educação sexual. Eu vi que você comentou ainda hoje uma notícia triste, lastimável sobre violência sexual que uma criança de 2 anos sofreu em Apucarana no Dia das Crianças, de uma pessoa de dentro da família dela. Isso é muito pesado de falar, mas se a gente não falar, quem vai? Então, eu vi que você comentou lá e me tocou muito o seu comentário. Mas se a gente não tiver educação sexual dentro das nossas escolas, como é que a gente E vai sabe que eu garantir achei que as interessante na crianças tenham matéria, chance de defesa? que, por exemplo, assim, eu acho que uma mãe jamais imagina que o paterno vai fazer isso, né? E aí a criança chegar, falar que o vovô colocou a mão nas partes íntimas, eu imagino, se para mim é impactante, eu fico imaginando a violência que foi para a mãe, né? Porque essa Com mãe, certeza. ela foi mutilada, né? Ela foi mutilada a maternidade dela. Aí eu fico pensando assim, como é que essa criança vai crescer, né? Sabendo que, ai, gente, eu achei uma monstruosidade. E aí a gente fala que capeta, né? Ah, é o capeta. Eu acho que não existe o capeta. Eu acho que o capeta é o próprio ser humano, muitas vezes, sabe? Que eu não Exatamente. entendo. Uma Os homens criança, criam o inferno, né? Os homens criam o é, inferno. Então, os e homens que eu quantas digo, o ser humano. meninas, e O ser humano, quantas ele tem meninas, essa... e quantas meninas eu conheci nessa minha vida que já foram violentadas na infância, ou minhas gays, ou as minhas meninas lésbicas, ou até mesmo as meninas da universidade, sabe? Que violência, que barbárie, monstruosidade 2020. Sabe, eu juro que eu tento compreender, sabe, mas não tem, porque uma criança não dá para entender, Não, não dá, é sabe? doentio. Eu acho até que é... Vou corrigir a minha fala aqui de dizer que é doentio, porque quando a gente fala que é doentio, a gente dá a impressão de que a pessoa está doente, que pode ser algo que possa ser curado. E eu Não. não acredito nisso, nesse caso. Não é nem doentio, é uma coisa, monstruosidade mesmo, é uma coisa assim que a gente fica sem chão. Então, Não, e se você vê que precisa, essas matérias estão muito recorrentes, caramba. Eu não sei se foi ganhando espaço na mídia, então isso, de certa forma, se torna bom, mas é tão triste você ler assim, ah, uma criança foi violentada, outra criança, sabe, é uma barbárie, sabe? Dá vontade de passar, o exatamente, último que sair, por favor, apague a luz, ou vamos criar de volta os dinossauros, sabe? Porque é pesado. a gente teve esses tempos atrás um movimento Exposed, né, se eu não estiver enganada, aonde as pessoas começaram os adolescentes mesmo, as adolescentes começaram a compartilhar as histórias de assédio sexual dentro do colégio. Pode trazer ele. Nossa. Despotete, Renata, né? Despotete. eu tenho um bebê de 2 anos, só um minutinho. Mãe, pode trazer ele. Eu tenho um bebê de 2 anos e ele tá querendo mamar, então eu vou amamentar ele aqui e continuar conversando com vocês. O que acontece, Renata? Você dizer que não precisa de educação sexual é uma barbaridade, porque essas crianças, elas têm que ter uma outra instituição para contar além da família. Existem vários estudos no Brasil, estudos sérios, dizendo que a maioria dos abusos acontece dentro do lar por pessoas próximas da família ou muito próximas da família. Né? Então, como é que você pode dizer que não precisa de educação sexual dentro das escolas públicas? Precisa. A gente precisa falar disso. Vamos estudar a abordagem, vamos ver como falar. Temos profissionais para isso, psicólogas, educadores infantis, a gente tem pessoal para isso. Vamos estudar, vamos debater esse assunto. Deixa as crianças entender. Se você, igual eu falei, eu, uma adulta, demorei 2 meses para entender aspectos de violência durante a minha gestação e o meu parto. Se eu que sou adulta demorei esse tempo, você me imagina uma criança que não sabe nem o que é violência sexual. Imagina uma criança que não sabe que é errado tocar nas partes íntimas dela, né? Então, é muito mais tempo. É cruel não dar informação para as crianças. A gente tem que preservar a inocência das crianças, sim,
mas tem que preservar a inocência das crianças com informação. Tem que dar para elas oportunidade de se defender. Tem que dar para elas a informação para que elas possam chegar em alguém que defenda elas, que elas confiem. Pode trazer ele, mãe. Tudo bem, eu já vou. Então, trazer esse debate da educação sexual é válido, é importantíssimo. Não tem como negar isso, sabe? Assim, Renata, de verdade, de coração, eu espero que a sua candidatura ela seja efetivada, que você tome posse, certo? E que você abra a porta para mais grupos minoritários na política apucaranense. Nós estamos falando aqui de Apucarana, né? Eu preferi falar de movimento negro, igual citei as faculdades, dentro de Apucarana, porque eu realmente acredito que a gente só vai conseguir melhorar o nosso país quando a gente melhorar a nossa cidade. Eu deixo aqui uma última pergunta para vocês aí que estão assistindo, para a Renata também. Quantas vezes vocês foram atendidos por um gerente de banco preto? Aqui em Apucarana. Alguém conhece algum gerente de banco preto? Eu não conheço. Se conhecer, por favor, me indique que eu tô a fim de abrir uma conta com ele, porque eu não conheço. Nossa. E a gente está falando de empresas grandiosas, né? Santander, Bradesco, Sicredi, Cicobi, né? Deixa eu só fazer uma observação que eu não posso deixar depois dessa. Eu sei que a gente logo vai entrar para as considerações, que já passou de uma hora, mas eu vi que a Magazine Luiza, a Trajano, né? A Trajano, a dona do Magazine Luiza, abriu vagas de trainee para gerentes, para funcionários negros, e aí virou um auê, né? Um auê, né? Eu estou vendo que algumas empresas estão querendo trainees, ai, não sei inglês, gente. Trainee negros, trainee, né? Vamos, trainee. Trainee negros, e aí eu estou vendo assim o povo alvoroçado, né? E aí o que acontece? Enquanto o povo da Casa Grande estava surtando, revoltado, porque a Luiza Trajano abriu cota só para negros, eu vi, enquanto o povo branco estava tudo surtando, esse povo burguês, ela estava, o índice da bolsa, do investimento da Magazine Luiza cresceu horrores, né? Porque eu acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar no varejo, no comércio, e eu sei o quanto é importante para a gente ocupar, né? É muito importante para mim que as meninas travestis vejam em mim que eu estou trabalhando muitas vezes numa loja. E é muito interessante que a população negra se veja num atendimento, né? E aí eu vi o programa do Magazine Luiza, da Luiza Trajano, maravilhosa, né? Embora eu vejo que ela vem dialogando N coisa, Magazine Luiza, né? E aí eu queria deixar também essa pergunta, se você quiser responder, quiser falar um pouquinho sobre a empregabilidade negra, que eu acho que é muito importante. E daí a gente encerra, porque antes que o povo surto, você tem que ter um filho também. Então, é essa observação que eu quero fazer. Tirando a Chili Beans, que tem um quadro de funcionários bem diversificado aqui em Apucarana, não quero entrar em nível Brasil, vamos a Apucarana. Tirando a Chili Beans, que tem um quadro bem diversificado, qual outra empresa faz isso aqui em Apucarana? Né? Aonde tá as meninas aí da moda, que são pretas? Aonde tá as meninas da administração, que também são pretas? Aonde tá pessoal de publicidade e propaganda, né? Não tem. Então, assim, vamos permitir que as pessoas ocupem esses espaços. Eu nunca fui, Renata, atendido nem por uma pessoa do grupo LGBT, nem por uma pessoa preta, em banco, nenhum aqui de Apucarana, e raramente em loja. Raramente em loja. Dá para contar nos dedos. Então, assim... Eu tava trabalhando em Londrina, aí eu atendi uma senhora, aí quando ela viu a minha transexualidade, mas ela chorava. E aí, por exemplo, assim, sabe, ao mesmo tempo que isso é bom, é triste, porque para ela ter chorado, no mínimo ela já deve ter alguém na família que já passou por isso, e a coisa é tão rara ao ponto de as pessoas se emocionarem de ver uma travesti trabalhando, ou até mesmo depois a gente passa até para a questão negra, porque não existe empregabilidade negra em Apucarana. Tanto é que eu e a Beth do sindicato, a gente desceu a Apucarana inteira gritando sobre a questão que não existia contratação para travestis e transexuais e nem para negra, né, nas lojas. Se você passar na avenida, não tem. Só andar da Avenida Curitiba até o fim do Redondo que você vai ver o que eu tô falando. Eu não tô mentindo, não. Tô constatando um fato.
conta quantos vendedores tem pretos em lojas aqui da cidade, conta quantos vendedores tem LGBT, tirando a Chili Beans. A Chili Beans não conta porque tem um pensamento diferenciado. Mas tirando essa empresa, qual? Qual faz isso em Apucarana? Né? A impressão que você tem quando você anda no centro de Apucarana, nas lojas principalmente, sendo atendida, é que Apucarana é uma cidade só de pessoas brancas, e não é. Não é. Deem oportunidade para as pessoas ocupar esse espaço, isso vai ser benéfico para o comércio de vocês. Né? Isso vai ser benéfico para o comércio de vocês, não vai ser um favor que vocês estão fazendo. Na verdade, vocês vão aumentar o lucro de vocês com isso. E a população vai passar a ver seu comércio de uma outra forma. Então é preciso fazer essa inclusão. Não é porque a gente é preto que a gente tem que estar só nas fábricas de costura, não. Né? Tem muita gente preta qualificada, muita gente do grupo LGBT qualificado, que pode fazer um excelente atendimento, que pode ser simpática, inclusive, porque tem muita vendedora antipática e vendedor também antipático aqui nessa cidade, né, que está prejudicando o patrão que acha que colocar uma pessoa branca lá é suficiente. A hora que você for contratar, veja a simpatia, veja a dedicação, veja a qualificação, e não a cor da pele, nem a aparência. Não basta ter uma vendedora linda lá, magrinha, super sarada, fit, né? Cliente da fit ali atrás do shopping. Não basta. Você precisa ter uma vendedora atenciosa, você precisa de uma vendedora carismática. Então, eu acho que, Renata, se você quiser fazer as considerações, eu passo para você agora. Tá. Realmente... Então, eu quero agradecer, Anaís, com esse recorte maravilhoso, essa menina cheia de vida, mulher. Para mim é uma delícia aprender. Nas lives, cada live que eu faço, eu aprendo. A gente sai transformado, impactado. Eu acho que esse é o grande aprendizado da vida, né? Os conhecimentos, né? Esse saber coletivo. Então, obrigada. É uma grande honra, né? Saber que você é mãe também, né? Casada, aí, para mim é uma grande honra. E eu vou passar as considerações para você e desejar tudo de bom nessa tua vida, nessa nossa caminhada. Exatamente, Renata. Eu só tenho a agradecer pelo espaço. Essa foi a primeira vez na minha vida toda que eu falei sem ser interrompida e eu pude expressar minha opinião. Eu pude falar o que eu penso, principalmente em questão à cidade. Vamos melhorar Apucarana, né? Apucarana não é feita só por pessoas brancas, loiras, magras e padrõezinhos. Não. Tem muita gente bacana que pode fazer um excelente serviço aqui. E contratem essas pessoas, deem oportunidade que seu comércio vai bombar. Não tem erro. E dizer que eu realmente espero que você tome posse. Eu vou torcer por isso, vou votar por isso, né? E assim a gente vai construir uma Apucarana melhor. Eu acho que é isso. Não tem mais Obrigada, o que dizer assim, é isso. Vou te agradecer. E eu fico à disposição, Não. Renata. Precisando de mim, é só chamar. Esses materiais que você falou, se você quiser colocar o link no rodapé da live, coloque para o povo ler, tá bom? Vou colocar assim, tá bom? Eu vou fazer assim. Agora eu vou amamentar. Depois eu entro no seu perfil e posto os links lá, tá bom? Tá, arrasou. Beijo. Beijo.